A Apple lançou o iPhone 17 Pro na semana passada, e logo após, clientes publicaram fotos do aparelho com arranhões, lascas, marcas e amassados. Os veículos de notícias já apelidaram o problema de Scratchgate. O problema ficou tão recorrente que a Apple se pronunciou só 5 dias após o lançamento do 17 Pro. Eles disseram que o alumínio do 17 Pro e do Pro Max é tão durável quanto o de outros produtos. Com o tempo, pode apresentar pequenas abrasões pelo uso. Mas o que aconteceu na última semana está longe de ser normal. Na verdade, só consigo lembrar de um outro modelo de iPhone que apresentou esse tipo de dano logo após o lançamento, que foi o iPhone 5. Ele foi lançado em 21 de setembro de 2012 e, assim como aconteceu com o 17 Pro, as pessoas rapidamente começaram a postar fotos do produto com lascas, arranhões e riscos, fazendo com que o termo Scuffgate viralizasse nas redes sociais. Um usuário enviou um e-mail para Phil Schiller, vice-presidente de marketing da Apple. O usuário escreveu: "Adoro meu iPhone 5 preto e grafite, mas percebi lascas, arranhões e marcas na borda, como muitos outros usuários. O que devemos fazer? Existe um plano para resolver isso?" Schiller respondeu: "Qualquer produto de alumínio pode arranhar ou lascar com o uso, expondo sua cor prateada natural. Isso é normal." Essa declaração de 13 anos atrás soa estranhamente parecida com a que ouvimos recentemente da Apple. Então, é verdade que todo mundo está apenas exagerando em algo que deveria ser considerado normal? Bem, não, porque isso só foi um problema 2 vezes na história de 18 anos do iPhone. Em 2012 com o iPhone 5 e hoje com o iPhone 17 Pro. Se fosse estatisticamente comum, esse problema de durabilidade afetaria de 51 a 100% dos modelos de iPhone. Não afetou só 5,9%. Isso é 2 de 34, eu chamaria isso de anormal. Vamos analisar mais, pois tanto o iPhone 5 quanto o 17 Pro têm características que os tornam menos duráveis. A primeira é o design de alumínio deles, por isso usar uma capa protetora resistente como a O-Stand Q3 AIR é tão importante nesses novos celulares. Certo, agora, o alumínio é comumente usado em eletrônicos de consumo porque é leve, barato, fácil de fabricar e fácil de tingir em cores vivas. Mas existem desvantagens, ele é macio e fraco. É por isso que empresas como a Apple anodizam o alumínio, o que cria uma camada externa dura que protege contra riscos leves. Essa camada tem só 15 micrômetros, 1/10 da espessura de um fio de cabelo, tornando o alumínio vulnerável a perfurações, arranhões e amassados. Se a Apple aplica cor ao alumínio, o corante é aplicado sobre a camada anodizada. Um arranhão pode riscar a tinta, mas não o alumínio. Quando isso acontece, fica uma marca cinza clara que se destaca contra uma cor de tinta escura. O iPhone 5 tinha uma cor de alumínio escura chamada slate. Quando um ponto de tinta descascava, o contraste alto deixava isso desagradável. O 5 tinha bordas chanfradas em formato de diamante. Elas foram feitas por usinagem que removia o revestimento anodizado, deixando o alumínio liso, reflexivo, mas também macio e vulnerável a danos. As bordas eram tão frágeis que alguns clientes notaram o telefone lascado ao tirá-lo da caixa. Apesar de Phil Schiller afirmar que arranhões são normais, o iPhone 5 se mostrou mais frágil, resultado de decisões de design da própria Apple. Decisões revertidas em modelos posteriores. O 5S deixou de ter a cor cinza escuro. A Apple criou o cinza espacial, um tom mais próximo do prata que de um cinza escuro ou preto. Assim, quando o telefone fosse danificado, a diferença entre o alumínio cru e o cinza espacial seria menor e menos visível. Depois, o Special Edition, que pegou emprestado o design do 5, não tinha as bordas chanfradas em diamante. Ele tinha bordas chanfradas anodizadas, que não eram tão reflexivas ou bonitas, mas eram mais duráveis. E adivinha? Não teve mais Scuffgate nem reclamações gerais dos usuários. 2 anos depois, a Apple repetiu erro parecido com o iPhone 6. Naquela época, celulares Android ganhavam telas maiores a cada ano, enquanto a Apple só aumentou o iPhone de 3,5 para 4 polegadas no iPhone 5 contra 4,8 do Galaxy S3 e 5,5 do Galaxy Note 2. Essa disparidade realmente fez as vendas do iPhone desacelerarem, enquanto a participação de mercado dos smartphones Android disparou de 2011 a 2014.
A Apple retornou com o iPhone 6 e 6 Plus, trazendo suas maiores telas até então, 4,7 e 5,5 polegadas. Isso trouxe duas grandes mudanças, um celular maior e mais fino. Até o iPhone Air da semana passada, o iPhone 6 era o mais fino, com 6,9 milímetros. Ele era 9% mais fino que o 5S, que por sua vez era 18% mais fino que o 4S. Junte isso a uma área 27 ou 70% maior e o aparelho fica mais fácil de entortar. 3 dias após o lançamento do iPhone, 6 clientes já postavam fotos de aparelhos entortados por ficarem em bolsos apertados. Unbox Therapy postou um vídeo entortando o telefone que viralizou e apenas 6 dias após o lançamento, grandes veículos de notícias começaram a noticiar o Bandgate do iPhone 6. A Apple respondeu rápido, convidando jornalistas para sua instalação em Cupertino para provar que o iPhone 6 e 6 Plus atendiam aos padrões de durabilidade. Eles também divulgaram um comunicado dizendo que, com o uso normal, é extremamente raro que um iPhone entorte. Mas isso não respondeu à pergunta mais importante. O iPhone 6 era mais fácil de entortar do que os modelos anteriores? A Consumer Reports, organização independente, sem fins lucrativos e sem verba de publicidade, resolveu responder essa pergunta por conta própria. Eles desenvolveram um teste de flexão usando uma máquina de compressão que aplicava força controlada em 6 smartphones diferentes. O teste acabava quando um dos 2 critérios era atingido. O telefone ficava deformado e não voltava ao normal, ou a tela se soltava do corpo. Entre os 6 aparelhos, o Samsung Galaxy Note liderou, suportando 150 libras de força. LG G3 e iPhone 5 empataram em segundo lugar com 130 libras. Empatados em terceiro lugar ficaram o HTC 1 e o iPhone 6 Plus com 90 libras. Finalmente, em último lugar, ficou o iPhone 6, suportando apenas 70 libras de força, tornando-o quase metade tão resistente quanto o iPhone 5. Embora raro, usuários do 6 ou 6 Plus podiam ter dobras, mas a Apple não disse que eram 46% e 31% mais frágeis que antes. E assim como aconteceu com o Scuffgate do iPhone 5, a Apple resolveu o problema discretamente no ano seguinte com um novo modelo. O alumínio da série 7000 no 6S substituiu o da série 6000 usado no 6, deixando o chassi de 2 a 4 vezes mais resistente à dobra. A Apple também engrossou as paredes da carcaça traseira e reforçou com aço inoxidável e zinco ao redor dos botões de volume e do compartimento do SIM. Além disso, os recortes dos botões de volume foram redesenhados, passando de fendas longas e finas para aberturas mais curtas e compactas, com metal mais espesso ao redor das bordas. Quando os clientes começaram a receber seus aparelhos 6S, não houve mais reclamações generalizadas sobre dobrar, e o Bandgate acabou. Parece que a Apple aprendeu com o iPhone 5 e o iPhone 6. Em 10 anos, o iPhone não teve grandes problemas de durabilidade, pois usaram metais mais duros e vidro mais resistente. O iPhone X, lançado em 2017, foi o primeiro com estrutura de aço inoxidável. Isso melhorou em relação ao alumínio, pois era 3 vezes mais rígido, dificultando entortar, e quase 2 vezes mais duro, aumentando a resistência a riscos. Era um material mais caro, deixando o celular com aparência mais premium. Isso foi especialmente relevante com o iPhone X, o primeiro a custar $1.000 bem acima do 7 Plus, que valia Estados Unidos, dólares 770. Mas todo material possui um lado negativo. O aço inoxidável era 3 vezes mais pesado que o alumínio, o que gerava problemas de peso. A Apple usou aço inoxidável nos iPhones topo de linha até o 15 Pro em 2023. Ele trazia titânio, que pesa quase metade do aço, e ainda assim é praticamente tão durável quanto. Mas ele tem uma grande desvantagem, o preço. O titânio custa de 10 a 15 vezes mais que o alumínio e de 6 a 10 vezes mais que o aço inoxidável. Isso ocorre porque o metal é mais difícil de minerar e obter. A extração de titânio é intensiva em energia, lenta e limitada a um pequeno número de locais no mundo todo. Isso reduz o número de refinarias vendendo o material, elevando o custo. Quando a Apple desenvolvia o iPhone 17 Pro, que usa mais metal que o 16 Pro, o alto custo do titânio provavelmente os fez buscar alternativas. Pela primeira vez em 9 anos, a Apple fará seus iPhones mais caros com alumínio, seu metal mais barato.
Não foi apenas para economizar dinheiro. Na apresentação do iPhone 17 Pro, a Apple justificou o uso do alumínio, afirmando que ele conduz calor 20 vezes melhor que o titânio. Apesar de tecnicamente correto, o impacto prático disso no desempenho térmico do 17 Pro é bem menor. Para um dispositivo fino como o iPhone, o maior problema não é dissipar calor para o ar. É espalhar o calor pelo dispositivo rápido o suficiente para evitar que o chip superaqueça. Então, na realidade, o novo sistema de resfriamento por câmara de vapor do 17 Pro contribui muito mais para o seu desempenho térmico. E há evidências para apoiar isso. Considere o iPhone 8 e o 10. A estrutura de alumínio do 8 conduzia calor 10 vezes melhor que a de aço do 10. Mas durante a mesma tarefa intensa, o iPhone 8 chegou a 44 graus Celsius e o 10 chegou a 45 graus. Ambos usavam os mesmos espalhadores de grafite internos para dissipar o calor do chip, tornando os resultados praticamente iguais. Outros testes mostram que laptops com câmara de vapor chegam a cerca de 60 graus Celsius sob carga, enquanto concorrentes com o mesmo hardware e um tubo de calor operam próximos dos 80 graus Celsius. Isso indica uma redução de 25% na temperatura só pela câmara de vapor. E quanto aos resultados dos testes do 17 Pro, bem, sob carga, o 17 Pro Max atinge 33,3 graus Celsius, enquanto o 16 Pro Max chegava a 43,1 graus. Isso representa uma redução de temperatura de 23%, alinhando-se com o desempenho padrão da câmara de vapor da indústria. Agora, esses testes são obviamente limitados, e tenho certeza de que a estrutura de alumínio do 17 Pro está contribuindo de certa forma para a melhora na dissipação térmica, mas não acho que seja um fator tão importante quanto a Apple nos fez acreditar. Estou curioso para ver como um 17 Pro de titânio com câmara de vapor se sairia em comparação. Acho que valeria trocar um pouco do desempenho térmico do alumínio pela maior durabilidade do titânio. É verdade que o alumínio pode ter pequenas abrasões com o uso normal, como a Apple afirmou. Vimos isso mais recentemente com o MacBook Pro preto espacial em 2023. Assim como aconteceu com o iPhone 5 de ardósia, a anodização escura dele expôs falhas que uma cor mais clara ou até mesmo prata teria escondido. Clientes de toda a internet postaram fotos reclamando da pintura frágil, sendo a porta USB-C o local mais comum de lascar, já que bastava o conector de metal esfregar algumas vezes para começar a ver danos. Além disso, uma borda de alumínio com ângulo reto de 90 graus é particularmente vulnerável, já que o revestimento anodizado não consegue aderir corretamente a ela. Na verdade, existe um termo para isso chamado efeito de borda. Um relatório de fabricação afirma que os revestimentos anodizados crescem perpendicularmente à superfície. Portanto, ocorrem vazios em todos os cantos e bordas afiadas. O revestimento tende a se desintegrar nesses pontos. Bordas e cantos devem ser arredondados com raio para garantir revestimento uniforme. Esse é o principal motivo pelo qual o iPhone 17 Pro é tão frágil. É o primeiro modelo a ter um ressalto de câmera feito de alumínio com uma borda anodizada afiada ao redor do perímetro. Uma decisão pior que as bordas chanfradas do iPhone 5, pois o ressalto da câmera é quase 2 vezes maior que o do ano passado e fica ainda mais exposto a batidas, arranhões ou lascas. Quando você coloca o 17 Pro na mesa, ele fica equilibrado na saliência da câmera. Ele terá contato com outros objetos e, em vez de ser a parte mais resistente do celular, a Apple o tornou a mais frágil. E para quem diz que você deveria cuidar melhor do seu celular, eu digo que a Apple deveria cuidar melhor dos clientes. Considere o preço do iPhone na última década. Ele passou de $650 para $1.000, depois para $1.100 e, finalmente, para $1.200. Hoje, pagamos quase o dobro pelo iPhone mais Premium, então não acho errado esperar um produto mais Premium. O que torna essa situação ainda mais frustrante é que a Apple já resolveu os problemas de durabilidade do iPhone. Em 2017, eles trocaram o alumínio traseiro por vidro reforçado com íons, e o iPhone X substituiu o alumínio por aço inoxidável. Em 2023 tivemos o titânio. Nas últimas 8 gerações, os iPhones só ficaram cada vez mais duráveis. Mas este ano, o iPhone ficou dramaticamente mais frágil. Isso é algo sem precedentes. Eu esperaria que os clientes fossem surpreendidos. Talvez o 15 Pro, que era levado na bolsa sem problemas, agora esteja danificando o novo 17 Pro. É culpa deles esperar que o iPhone deste ano seja tão resistente quanto o do ano passado?
Digo, nós já vimos os testes de durabilidade. O 17 Pro está sendo lascado não só por chaves, mas também por moedas. O ressalto da câmera, parte mais frágil, agora está quase 2 vezes maior. É como se o calcanhar de Aquiles se tornasse a panturrilha de Aquiles. O 17 Pro e o 17 Pro Max são os iPhones de alumínio mais pesados já lançados, com 206 e 233 gramas. Na verdade, o 17 Pro Max é 15% mais pesado do que o antigo recordista, o 14 Plus. Isso significa que quando cair, ele vai atingir o chão 15% mais forte. Até quem tentou proteger o iPhone 17 Pro com capa percebeu que o alumínio ainda podia ser danificado por impacto. Não sei se a Apple achava que aceitaríamos celulares com lascas, arranhões e amassados, ou se esperava que fôssemos mais cuidadosos com um iPhone de alumínio. Não importa o quanto tentemos, é impossível que dezenas de milhões de pessoas nunca deixem esse celular cair por acidente. Acho que os clientes têm razão em se frustrar. A Apple cobra $100 a mais pelo 17 Pro em relação ao ano passado, usando um material mais barato e menos durável. Então, o que a Apple poderia ter feito de diferente? Bem, eu acho que o melhor para os usuários teria sido continuar fabricando os iPhones Pro de titânio. Isso tornaria o 17 Pro um pouco mais pesado, mas a maior dureza e resistência a riscos evitaria reclamações. Se a Apple precisasse manter o alumínio por outros motivos, como melhorias térmicas ou logística, poderia ao menos proteger o ressalto da câmera fabricando-o de vidro. A linha da antena que contornava o ressalto poderia, em vez disso, correr ao longo da borda, semelhante ao iPad Pro. Assim, a Apple poderia remover a janela da antena MMW e reposicioná-la atrás do vidro, como no ano passado. O logotipo pode ser centralizado de novo. Se renderizarmos, deve ficar assim. Painel de vidro branco do topo à base, ressalto de câmera em vidro e logotipo da Apple posicionado. Aqui ele está ao lado do 17 Pro atual e acho que ficou bem melhor, apesar de minha tendência. Esse design também resolveria meu próximo problema com o 17 Pro, a sua capa transparente. Para contextualizar, assim era a capa transparente da Apple no 16 Pro, e assim está no iPhone 17 básico. Ambas têm 91% de transparência com o anel branco do MagSafe, cobrindo 9% do aparelho. Para muitos, isso era aceitável. Agora, veja a capa transparente do novo iPhone 17 Pro. Não sei se posso chamar isso de capa transparente, pois quase 60% do telefone fica coberto por um retângulo branco. O mais frustrante é que a Apple poderia ter deixado a capa mais bonita combinando a cor do retângulo com cada telefone. A versão branca combina com o 17 Pro prateado, pois o retângulo de vidro também é branco. Imagine se houvesse também versões laranja cósmico e azul profundo. Isso teria dado a impressão de uma capa completamente transparente, mas ainda assim esconderia o MagSafe. Se vamos ficar presos ao branco, eu preferiria que usassem o design anterior com o anel de plástico branco. A Apple provavelmente não fez isso porque o logo no 17 Pro não está mais centralizado no círculo do MagSafe. Isso significa que, se a Apple usasse o design anterior da capa transparente, o logo deles ficaria encoberto. Rumores já apontavam esse problema há meses. Pensávamos que a Apple só mudaria o padrão dos ímãs para acomodar o logo. Ou, se isso reduzisse a força magnética, a Apple poderia só deixar o logo coberto. Isso já aconteceu antes com o iPhone 5C. A traseira da capa de silicone tinha recortes circulares que cobriam parte da palavra iPhone. Só dava para ver H-O-N, o que gerou várias piadas sobre ser o telefone ROM. Cobrir parte do logo da Apple com o MagSafe não vejo como um problema, principalmente se isso mantiver a capa realmente transparente. Mas a Apple não fez nenhuma dessas coisas, optando em vez disso por um grande retângulo de plástico branco. Agora vamos falar sobre a decisão de design mais estranha: as cores. O 17 Pro vem em prata, laranja cósmico e azul profundo, sem cinza espacial ou preto. Isso só ocorreu com outros dois modelos: o iPhone 5C em 2013 disponível em branco, rosa, amarelo, verde e azul, e o iPhone original em 2007 apenas em prata. É curioso a Apple ter feito isso nos modelos Pro, pois historicamente eles sempre tiveram cores mais escuras e sóbrias que o modelo básico. Na verdade, quem deveria ter deixado de lado o preto era o iPhone Air,
pois a Apple afirmou que o aparelho foi criado em uma paleta de cores que evocam leveza. Considere também que todas as gerações do iPhone Pro tinham ao menos 4 cores, mas o 17 Pro deste ano tem apenas 3. Isso significa que a Apple não só removeu a opção preta, como também não colocou nada no lugar. Houve rumores sobre uma nova cor chamada vidro líquido, que mudaria de tom conforme a luz ambiente. Ela teria sido criada para imitar a refração do vidro líquido no iOS 26. Teria sido bom se isso ao menos tivesse substituído a cor preta, mas em vez disso, não recebemos nada. Isso ocorre pela redução de custos, já que vender mais variações de cores é mais caro. Por isso, o iPhone 16e barato tem só 2 cores, e o Special Edition anterior tinha 3. Mas adotar essa abordagem de redução de custos nos modelos de iPhone mais caros é bastante chocante. Ouvi outra teoria. O iPhone 17 preto absorveria mais calor e luz do sol, prejudicando bateria e desempenho. Mas isso não faz muito sentido, já que o 17 Pro vem em um tom de azul escuro que provavelmente vai absorver uma quantidade semelhante de calor. O presidente de marketing da Apple, Greg Joswiak, deu uma explicação oficial. Ele disse: "Tivemos tons escuros por anos, as pessoas queriam escuro, então trouxemos o azul profundo." Então parece que a Apple só quis mudar as coisas este ano. Isso ficou ainda mais evidente com o novo laranja, o tom mais saturado já visto em um iPhone Pro. Em resposta, Joswiak disse: "Quer uma cor divertida? Que tal laranja cósmico?" O que traz um ponto interessante. Os iPhones Pro costumam ter cores mais sóbrias que os modelos padrão, provavelmente porque aço inoxidável e titânio não retêm cor como o alumínio anodizado. Com o 17 Pro, a Apple pôde trazer um tom mais vibrante e saturado, o que deve agradar muita gente. Por outro lado, é ainda mais decepcionante termos só 3 opções de cor no 17 Pro em vez de 4 ou 5 como antes. Atualmente, estou testando o 17 Pro Max e tem muita coisa que eu gosto nele, que vou incluir no meu próximo vídeo de review. Mas eu realmente acho importante cobrar empresas como a Apple quando elas cometem erros, porque essa pressão pública geralmente é o que as força a corrigir o problema silenciosamente em lançamentos futuros. Foi o que ocorreu com o iPhone 5S pelo Scuffgate, com o iPhone 6S pelo Bandgate, e é o que espero que aconteça no próximo ano com o iPhone 18 Pro devido ao barulho atual sobre o Scratchgate. Este é o Apple Explicado. Obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo.